E aí, nação celeste, e aí, meu povo, bora iniciarmos por aqui a semana com mais um vídeo de notícia aqui, sempre te atualizando sobre tudo envolvendo o nosso maior de Minas. Bom, nação celeste, essa é a capa de mais um conteúdo. A semana já está começando daquele jeito, cheio de informações, do jeitinho que vocês gostam. Então bora pra ela. Só peço antes de mais nada o seu like, o seu joinha, a meta é de 500 likes. Bora bater aqui mais uma meta. Na semana passada, a exceção dos 500 likes ficou em 3 vídeos, tá? Dos 14. Essa semana, quem sabe a gente não diminui aí essa porcentagem. Conto com vocês. Hype o conteúdo, a semana começa e os hypes ficam liberados, hein? Me ajuda. Se inscreva, comente e compartilha também aqui o nosso vídeo. Vamos lá, nação! Ontem o Cruzeiro se classificou para a próxima fase da Copa São Paulo de Futebol Júnior, venceu o Guanabara City por 3-0, assim como seu adversário da próxima fase. O Grêmio venceu o Ceará pelo mesmo placar, 3-0, e agora temos a semifinal do lado esquerdo definido. Cruzeiro a uma vitória de jogar a grande final da Copinha. É isso mesmo, Grêmio e Cruzeiro, essa partida marcada na Nação Celeste para quarta-feira, dia 21, às 21h30, jogo em Taubaté, tá? Com transmissão da X Sports. Muita gente ficou bolada, né? Já que o jogo saiu de São Carlos, mas acontece, o Cruzeiro vai ter que viajar umas 4 horas e pouco aí pra jogar o seu próximo jogo, a sua próxima partida na Copinha. Vamos lá, nação, quero trazer agora duas notícias boas envolvendo o DM. Primeiramente, falando aí do Neiser Villarreal, Samuca cravou que o jogador essa semana será liberado para voltar a treinar com bola e ao mesmo tempo, né, se juntar aí aos seus companheiros. Tá curado no edema, né, que sofreu e afastou ele aí dos últimos jogos, dos primeiros jogos da temporada. Neiser Villarreal, uma expectativa grande da nossa parte, né, nação, de vê-lo aí com a camisa do Cruzeiro, dando os seus primeiros passes, primeiros chutes, fazendo seus primeiros gols, por que não? E uma outra boa info envolve o nosso Vidalba, nação, que deve ficar à disposição, segundo também o Samuel Venâncio, ou no final dessa semana ou no início da próxima, tá? Para voltar a treinar com o restante do elenco, com o grupo de jogadores do maior de Minas. Então assim, rapaziada, na pior das hipóteses, lá pro dia 26, 27, ele já vai estar à disposição antes mesmo do Brasileirão começar. Lucas Vidalba precisa ser estudado, o nosso argentino é raçudo até para se recuperar. Informação que envolve justamente o jogo da próxima semana, que já tem início do Brasileirão, semana que vem já começa, nação. Uma informação que envolve esse início de competição é o tal do impedimento semiautomático, né, que seria implantado a partir da primeira rodada agora do Brasileirão. Todavia, essa implementação desta nova tecnologia foi adiada, tá? A CBF vai adiar o uso e basicamente porque não foi concluída a instalação nos estádios. Todos os estádios ainda não conseguiram concluir essas instalações ali da tecnologia em si para que ela fosse utilizada durante o jogo, tá? E vou falar para vocês, é normal, porque na Premier League esse sistema ele só foi inserido agora para a temporada 24-25. E aí, a ideia era colocar no início da temporada, só que só no segundo turno da Premier League eles conseguiram finalizar todos os testes, todas as instalações. Então não é apenas o Brasileirão que vai passar por esse adiamento, digamos assim. Lá também aconteceu, mas o mais importante que eu acredito, nação, é que vai ter. Dessa forma a gente vai ter alguns lances, né, que são tão polêmicos e prejudicam tantas equipes como a gente, né, sendo evitados, pelo menos é o que nós esperamos. Falando agora, nação, sobre uma mudança que vai acontecer, sucinta, mas vai acontecer no patrocínio da CIMED, envolvendo, né, ela na colocação no uniforme principal do Cruzeiro. Não vou me alongar muito aqui na matéria, mas só para falar que já teve duas alterações, né? O local em que a CIMED estava no Cruzeiro, em 25, ocupou a faixa central da camisa, né? Bem aqui, ó. E depois ela teve uma outra localização. Dessa vez, o que vai mudar, tá? É que o nome da CIMED vai dar nome ao grupo Super CIMED, que é uma nova marca de cuidados pessoais da farmacêutica.
é uma mudancinha que vai acontecer. Vai aparecer Super CIMED, tá? Não vai ter nada muito grave em termos de alteração, não. Beleza? Bora projetar o próximo clássico, nação, porque quinta a gente entra em campo contra a equipe do Democrata, partida às 18h30 no Mineirão, horário ruim, que provavelmente vai impossibilitar que o público passe dos 30 mil pela primeira vez na temporada. Quero estar enganado, comenta se você pretende quinta-feira às 18h30 estar no Mineirão para ver o time misto do Cruzeiro contra o Democrata. Mas depois do Democrata, domingão às 18 horas, tem Cruzeiro e Atlético, Atlético e Cruzeiro, lá na nossa Arena MRV, a Arena Meu Rival Venceu. E a volta da torcida visitante nos clássicos a partir deste ano. Teremos uma carga de pouco mais de 2.500 ingressos. Cruzeiro solicitou para fazer valer a lei, o seu direito, e o Atlético já se manifestou que vai cumprir o regulamento, tá? Então, se você pretende ir, fique esperto, essa semana tem venda, bora invadir, comemorar, se Deus quiser, mais uma vitória na nossa Toca 4, também dá pra chamar assim, né? E quero rapidamente, nação, antes de eu falar de mercado da bola aqui, que geralmente é o que vocês mais gostam de escutar, quero falar sobre uma estatística que é bizarra, que envolve 2 jogadores do Cruzeiro, tá? Olha essa matéria aqui do Central da Toca. Matheus Pereira se isola em ranking no Cruzeiro após 2013. Qual que é o ranking de assistências, nação? A matéria pegou os últimos 12 anos. Anos aí que a gente passou do céu ao inferno, né? 2013 e 14 conquistamos brasileiros, 17, 18 Copa do Brasil. Em 19 a gente cai pra Série B, fica por lá 3 anos. A gente volta como campeões. Briga de início ali por uma queda pra Série B de novo e depois se estabiliza com a chegada do Pedrinho. Então assim, muita coisa aconteceu e muita gente passou, né? E aí, o ranking desses últimos 12 anos foi feito. E o Matheus Pereira, com a assistência diante do Uberlândia, a assistência que ele dá pro Lucas Romero, ele se isolou nesse período como jogador com mais assistências do Cruzeiro. São 26 assistências em 126 jogos, tá? Ele deu uma em 23, lá ele deu 15 em 24, deu 9 em 25 e já começou o ano como assistência, tá? Isso aqui é pra gente mostrar o quão realmente o Matheus Pereira, ele é um jogador diferenciado, né? Porque nessa lista tem outros meias como o Robinho, Everton Ribeiro, Arrascaeta, Thiago Neves, o Alisson, que na época jogava nessa função, hoje no São Paulo, né? A gente tem ali jogadores de ataque também, como o Dagoberto, o Rafael Sobis, dentre outros. E eu queria destacar um outro jogador nessa lista, que é o quarto da lista. Dá pra vocês lerem aí? O cara que tem 2 assistências a menos que o Matheus Pereira. E com 25 jogos a mais também. O William, lateral direito. Eu falo do William, né? Que o William a gente tem que criticá-lo pontualmente, porque o William tá longe de ser um lateral ruim. Está longe de ser um lateral dispensável, desprezável, como muita gente da parte da torcida do Cruzeiro tenta taxar o cara. Eu não caio nessa. Eu acho que tem jogos que você tem que criticar o William, mas jogos pontuais. O William, ele é um jogador que tem uma certa regularidade. Eu não vejo esse jogador abaixo da média como muita gente vê, para ser criticado todo jogo, como muita gente faz questão. O William tem 24 assistências em 151 jogos. Rapaziada, você pega ali o Egídio, que é lateral, o Mike, que é lateral. Ele tá ali, rapaziada, ele é o lateral dos últimos 12 anos que mais deu assistências. Em menos jogos que todos esses, tá? Em menos jogos. Então, assim, é pra gente realmente dar uma olhada e falar, pô, tem que ter ali, né, uma certa paciência a mais. E é um cara já, né, consagrado no Cruzeiro, vai pra sua 4ª temporada. Em 23 deu 4 assistências, 24 deu 10, 25 deu 9. E 26 tem tudo aí pra chegar próximo dos 10, de repente passar, porque vai jogar bastante. Tem um concorrente hoje à altura que é o Fagner, e o moleque ali que é o Cauã Moraes com um potencial gigantesco. E aí quem tem a ganhar é nós, porque se o William realmente pegar uma sequência jogando mal abaixo, tem banco, tem quem supri-lo, digamos assim, mas a gente tem que bater um pouquinho menos nele, viu? Acho que merece um pouquinho mais aí de cuidado das palavras para alguém que tá entregando aí números interessantes. Comenta. E quero falar sobre o Kaique, Nação Celeste, porque depois do Borussia vir forte pelo Cauã Prats, as negociações acontecem, né?
Um clube que monitorou em dezembro, eu falei sobre isso aqui pra vocês, esfriou, mas agora voltou com proposta de fato, é o Como da Itália, de olho no lateral esquerdo, Kaique. Então os nossos dois laterais esquerdos receberam sondagens, receberam propostas e podem sair se agradar as propostas, né? A diretoria do Cruzeiro. Vai sair? Por hora, a resposta é não, porque o Como da Itália, né, apresentou uma proposta pelo nosso lateral de 22 anos para comprá-lo em definitivo. Neste momento não teve confirmação, né, pelo Cruzeiro sobre essa proposta, sobre transferência, enfim, mas que ela chegou. O valor que o Como ofereceu, aparentemente, por hora, não me interessou, mas as negociações, elas acontecem, tá? O Dan Abreu, ele até informou agora há pouco que a proposta aconteceu, tudo bem, todavia o Cruzeiro recusou a proposta da equipe italiana por hora. Se vai chegar uma nova proposta, se vai virar ali uma negociação de fato, né, entre idas e vindas, respostas, perguntas e respostas, propostas e respostas, a gente vai saber nesses próximos dias. Por hora, a primeira proposta ela foi rejeitada. Kaique, lateral esquerdo de 22 anos, titularíssimo do Cruzeiro, já foi para a pré-lista de seleção brasileira, não deve sair por menos de 15 milhões de euros, e eu digo assim, por baixo, tá? Pra você achar lateral é a tal da agulha do palheiro. Eu quero ver tu conseguir cumprir a ausência de um Kaique. A não ser que o Cauã Prates permaneça, mas mesmo assim ele é muito jovem e você vai precisar repor a saída do Kaique de qualquer maneira. E aí, vai conseguir achar alguém no mesmo nível? Quero saber se é fácil encontrar. Não é. Então se for pra você perder o Kaique, que seja por no mínimo 20 milhões de euros. E mesmo assim você vai apanhar pra conseguir achar um suplente nesse início de ano de 26. Porque talvez você ache lá no futebol europeu, só que pros caras é meio de temporada. Então quem é que vai liberar tão facilmente assim? Difícil. Comenta se você vendesse o Kaique, por qual valor você aceitaria essa venda, tá? Agora, Nação Celeste, vocês estão ligados, né? Depois de sabadão aí, que o Wallace tem tudo pra não ficar no Cruzeiro, né? E tem... Perdão. E tem jornalista do outro lado da lagoa que tá cravando que o Wallace vai pra lá. Vai pro Clube Atlético Mineiro. Olha só essa informação aqui, tá? Portal Notícia das Frangas. A foto pode conter os dois próximos camisas 5 do Atlético. Aí você tem ali o Wallace, né, na seleção brasileira em jogo de 2021. E ali o camisa 14 é o Torreira, que o Atlético tá negociando. O jogador pertence ao Galatasaray e dizem que o Atlético pode estar pagando aí cerca de 13 milhões de euros pelo jogador. Até o Gerson chegar no Cruzeiro, a maior contratação do Cruzeiro tinha sido Arroio, 8 milhões de euros. O Atlético ele pode pagar 13 milhões de euros no Torreira, um volante de 28 anos. Cara, que na boa, pode ser até bom de bola, mas pra mudar patamar não é o Gerson não, tá? São funções diferentes, né? Um é mais cabeça de área, o Gerson é mais criativo. Mas assim, rapaziada. Ai, mas enfim, deixa eles lá. Continuando, a mesma fonte que nos adiantou sobre a possibilidade do Dudu pular o muro, nos disse que o Wallace sinalizou positivamente para traçar o mesmo caminho. Lembrando que o Dudu não pulou o muro. O Dudu foi chutado pelo Cruzeiro, entrou num acordo com o Cruzeiro, depois foi chutado pelo clube, ficou desempregado, e aí sem clube ele negociou com o Atlético. Não é que o Dudu estava no Cruzeiro, o Atlético foi lá, procurou o Dudu e ele falou, quero ir lá para o Atlético, e foi. Não. Ele ficou afastado, ficando afastado, todo mundo percebeu que o melhor caminho seria a rescisão, Jardim já não contava com ele, rescindiu, cortou-se o vínculo com o Cruzeiro, passou-se alguns dias, o Atlético se interessou via Cuca, aí ele foi pra lá, ponto. Não tem nada oficial, mas o jogador não se opõe a mudar de lado e será oferecido nos próximos dias. A fonte é segura, segundo aqui quem publica. E se quiserem procurar, ninguém publicou nada sobre o Dudu antes do Notícia das Frangas. O outro da foto é o Torreira, que em breve será anunciado. Bora ver. Vamos ver, né? O Wallace não fica no Cruzeiro. Fala-se em time italiano interessado, time da Bundesliga interessado. Bora ver se pipoca alguma coisa de fato, porque eu imaginava que o Tite iria tentar aproveitar o Wallace, mas depois da coletiva aí do último sábado, se nem o Tite que conseguiu chegar
ao ponto, né, de convocá-lo para a seleção brasileira, se nem o Tite vai dar um jeito no Wallace, digamos assim, né, se nem ele vislumbra ali salvar essa passagem do Wallace com a camisa do Cruzeiro, cara, eu lavo as minhas mãos e que o Wallace seja feliz no seu próximo time. Bora ver se as frangas, pelo visto, podem estar interessadas. E falando em franguinhas, a casa caiu de vez, hein? A casa caiu de vez, rapaziada. Eu trouxe um conteúdo aqui no canal Cruzeiro Nostalgia há uns 2 meses, mais ou menos. Uma matéria do Fantástico sobre o Banco Master, sobre o Vorcaro e até que, de certo modo, envolvia o Atlético Mineiro. Só que o envolvimento naquela matéria do Fantástico, e por tudo que tinha pipocado, envolvimento com o Atlético, ele tava muito supérfluo. Mas agora parece que a coisa girou 360 vezes aí, rapaziada. Aí a casa tá caindo. Olha essa matéria do GE. Fundo usado por Vorcaro para investir no Atlético é investigado pela PGR. Procuradoria-Geral da República analisa possível desvio de dinheiro do Banco Master em aporte de 300 milhões na SAF do Atlético, segundo reportagem do UOL. Rapaziada, vamos ler um pouquinho aqui, ó. A movimentação de valores feitas pelo banqueiro Daniel Vorcaro, dono do Banco Master, que originou o investimento de 300 milhões na SAF do Atlético, é alvo de investigação da Procuradoria-Geral da República. Segundo reportagem do UOL, assinada pela Natália Portinari e pelo Fábio Serapião, o fundo Astralo 95, que foi usado para investir no Atlético, está sob suspeita de desvio de dinheiro no Banco Master. A assessoria do Atlético informou que o clube não participa da gestão do fundo, tampouco tem ingerência sobre essa estrutura, cotistas ou operações financeiras. A defesa de Vorcaro foi procurada pelo GE e não vai comentar aí sobre o assunto. A carteira de investimentos, essa que investiu no Atlético, movimentou quase 1,5 bilhão de dinheiro do banco, né, Master, entre abril e maio de 24. A PGR analisa quem realmente controlava o Astralo 95. De acordo com a reportagem, o fundo de investimento foi usado para desviar dinheiro do Banco Master, segundo a investigação. A PGR vê contradições em relação às cotas do Galo Forte FIP, braço da Galo Holding, empresa formada por investidores para adquirir 75% das ações do Atlético. A matéria traz outros detalhes, mas basicamente, rapaziada, há indícios gigantescos de que esse dinheiro foi realmente usado no aporte desses 300 milhões, né, que o Vorcaro usou para investir no Atlético. E aí, para quem de repente não viu meu vídeo, você pode perguntar, mas o que isso tem a ver de ilegalidade, de coisa grave ou algo do tipo? Por que a casa tá caindo, Gilmar? Porque esses quase 1,5 bi que foram movimentados por essa Astro 95, tudo indica pelas investigações que a Polícia Federal tá fazendo, é dinheiro de organização criminosa. Se você tá acompanhando aí, você sabe que é organização gigante. Eu não sei qual que é a maior organização criminosa nesse país, né? Porque tem até isso, né? É um absurdo. Você sabe qual que é a maior organização do país, sabendo que não tem só essa, tem outras. Mas enfim, eu acho que é a maior, né? Essa que está ligada diretamente ao Vorcaro. E aí, é dinheiro desviado, é laranja no meio. Aí o dinheiro foi passando para vários CNPJs para ficar limpo. E aí, no final das contas, dentre os locais que esse dinheiro foi destinado, está o Atlético pelo andar das negociações. As frangas tá, ó, lascada, ó. O dinheirinho da franga parece que é bem sujinho, viu? Mas tá aí, só replicando o que a matéria do GE replicou da matéria do UOL. A casa tá caindo. Mas tá lá, nação, comenta sobre esse e todos os assuntos aqui do vídeo. Chegou até aqui, não esqueça do like, de hypar o vídeo. A qualquer momento nós voltamos. A partir daqui eu só posso te desejar uma semana abençoada. Fiquem na paz do Senhor. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tamo junto.